E aí, galera? Aqui quem fala é o Gohan e hoje eu quero conversar com vocês sobre uma situação que aconteceu comigo no treino de Jiu-Jitsu e que aparentemente é uma coisa pequena, mas que me fez pensar uma questão que eu acho que é um pouco maior, tá? Eu tinha chegado mais cedo no treino com os colegas lá, né, para treinar. Quando eu cheguei, acabei encontrando com outros colegas que já estavam por lá. Daí a gente parou, né, se juntou, começamos a bater um papo ali, descontraído e tal. Daqui a pouco tinha uns 7, 8, talvez 10 caras ali, de graduações diferentes, conversando sobre vários assuntos. E era aquela conversa de homem mesmo, masculina e tal. Um fala uma coisa, outro interrompe, outro contando uma história, contando vantagem, alguém fazendo uma piada e por aí vai, nada demais. Até que chegou uma digníssima que também treina com a gente. Ela chegou com um sorrisão que não chegava até os olhos, né? Para quem não conhece essa expressão aí, sorriso que não chega até os olhos, é quando a pessoa dá aquele sorriso falso, sabe? Só para ser amigável. Vou dar um exemplo para vocês vão entender. Quando a pessoa sorri na hora de tirar foto. Não tem motivo aparente nenhum para você sorrir. Apenas você está sorrindo para poder tirar foto, né? Na fotografia tem isso aí. Você é o sorriso... Não é falso, né? É um sorriso montado, um sorriso artificial. Aí a gente fala dessa forma, o sorriso que não chega até os olhos. Por que disso? Quando você dá um sorriso genuíno, você consegue perceber que a pessoa está sorrindo genuinamente. Vou dar um exemplo para vocês entenderem aqui. Se a pessoa tiver de máscara e por algum motivo ela sorri genuinamente, você consegue perceber que ela está sorrindo olhando os olhos dela, porque o sorriso chegou até os olhos, né? Você vê ali aquela feição dela genuína de sorriso. Agora, quando a pessoa está fazendo aquele sorriso maquiado, ela não consegue mexer artificialmente os nervos ali e tal do rosto. Então ela consegue simular um sorriso, só que esse sorriso, se ela tiver de máscara, você não consegue saber que ela está sorrindo, entende? Porque o sorriso não chegou até os olhos, é um sorriso falso, entendeu? Aí essa danada, aí chegou com esse sorriso que não alcançava os olhos, né? Aí chegou falando, oi meninos, o que tá rolando aqui? Galera, sabe o que aconteceu na mesma hora? A conversa simplesmente morreu. Um foi para um lado, o outro foi para o outro começou a mexer no celular. E pouco depois, aquele grupo de homens que estava conversando simplesmente dispersou, virou fumaça. E eu fiquei pensando, cara, por que isso acontece, malandro? E principalmente, por que parece tão natural para as mulheres terem espaços exclusivamente femininos? Mas quando o homem faz exatamente a mesma coisa, isso parece estranho, deixa elas encabuladas de alguma forma, é digno de uma atenção, né? Homem, quando está entre homens, frequentemente conversam de uma maneira diferente, galera. Diferente. Às vezes estão falando só besteira. É isso, homem, quando está entre homem, muitas vezes ele está ali só falando besteira mesmo. E justamente por isso existe uma sensação de liberdade. Você fala uma bobagem, faz uma piada idiota, conta uma história constrangedora, fala de relacionamento, dinheiro, sexo, trabalho.
de treino, né, que também era o meu caso ali, e ninguém necessariamente tá procurando manter determinada imagem, tá? Existe uma espécie de relaxamento. Isso também é importante para o homem. E aqui a gente chega ao ponto que eu considero o mais importante. Homens também precisam de espaço exclusivamente masculinos. Isso significa que existem momentos em que homens querem estar entre homens. Mas assim como existem momentos em que mulheres querem estar entre mulheres. Isso deveria ser uma coisa completamente normal. Porque quando você coloca somente homens juntos, algumas barreiras sociais acabam desaparecendo, tá? O cara pode falar de insegurança, pode admitir que está passando por uma situação de dificuldade, contar uma experiência que ele, de momento, de forma alguma, contaria na frente de alguma mulher. Pode fazer uma brincadeira sem pensar tanto da forma que aquela brincadeira vai ser interpretada, né? E principalmente, ele não precisa performar. Não precisa parecer interessante, forte e não precisa impressionar ninguém. Ele pode simplesmente ser um cara conversando com outros caras. Galera, isso tem muito valor, tá? Agora vem uma parte que talvez muita gente não goste. Porque existe uma coisa chamada comportamento de acasalamento, né? Eu gosto de falar assim, igual os animais de fato, tá? Por que a gente não gosta de falar disso? Homens e mulheres modificam o comportamento quando existe a possibilidade de atração. Existe uma mudança inconsciente na forma como as pessoas se comportam. O homem pode ficar mais cuidadoso com o que fala, prestar mais atenção na aparência, pode fazer uma piada diferente, tenta parecer mais interessante, muda o tom de voz e começa a competir pela atenção daquela fêmea. Da mesma forma que é na natureza mesmo, na natureza selvagem. E as mulheres também fazem adaptações quando estão diante de homens que elas consideram interessantes. Isso faz parte da natureza humana. Uma coisa que me incomoda nas mulheres é essa necessidade constante de entrar em qualquer ambiente e imediatamente se tornar o centro das atenções. Ela vê um grupo conversando, né? Que foi o caso que aconteceu comigo. Em vez de simplesmente cumprimentar a galera e meter o pé, não é isso que elas fazem. Elas querem se enfiar ali dentro daquele grupo para poder saber qual é o assunto da conversa, quem é que está falando, por que está falando, o que aconteceu, por que aconteceu. Ah, me conta, eu sou curiosa. Você vai escutar muito isso da boca delas, tá? Eu sou mega curiosa. Ah, eu tô muito curiosa. Ah, eu queria saber. Ah, abre aí pra eu ver, eu tô morrendo de curiosidade e tal, essas coisas aí. Galera, quando isso acontece, fudeu, tá? A conversa que tava rolando ali naquele grupo, ali, a interação, ela simplesmente vai desaparecer. A pessoa não consegue aceitar que existe uma dinâmica acontecendo ali sem ela estar envolvida. Eu acho completamente normal uma mulher querer sentar com outras mulheres e conversar sobre coisas que ela não gostaria de discutir entre homens. Se 10 mulheres estão conversando sozinhas, eu não tenho interesse naquela conversa. Eu não vou chegar lá no meio delas e falar, e aí meninas, o que vocês estão conversando aqui? Porque eu provavelmente vou perceber que existe uma dinâmica que está acontecendo ali sem eu estar inserido. E tá tudo bem, não tem problema para mim, eu não estou
Eu até prefiro que elas fiquem por lá mesmo. Mas por que isso deveria ser diferente quando são homens, né? A partir do olhar delas. Por que um grupo de homens conversando sozinho parece automaticamente suspeito? Porque existe uma necessidade de justificar. Mas eles estavam falando o quê? De quê? De quem? Por quê? Por que não pode ter mulher ali? Por que a gente não pode estar ali para conversar, para estar no meio dele? Por quê? Que tipo de besteira tem no espaço masculino? Que tipo de besteira está rolando no espaço masculino? Caralho, o homem moderno tem cada vez menos espaço onde ele pode simplesmente estar com outros homens. E antigamente, nós, né, tínhamos o bar, o futebol, oficina, churrasco, pescaria e por aí vai, uma renca de lugar. E essa provavelmente vai ser uma das primeiras críticas que você vai escutar. Ah, mas querer um espaço só para homens é machismo. Inclusive eu já escutei isso, tá, galera? Que machismo é esse aí de estar um monte de homens junto conversando e não pode ter mulher? Eu já escutei isso. Não necessariamente é o que eu iria falar se eu escutasse um questionamento desse. O argumento que é nítido, né, que deve ser usado na situação dessa deixa eu ver, eu gosto de conversar com meus amigos homens sem a presença de mulheres. Só isso, galera, só isso. Muitos homens gostam de estar entre eles conversando ali sem a presença de uma mulher. Por que elas têm tanta dificuldade em reconhecer que homens também precisam de espaço próprio? Cara, assim, deveria ser normal um homem dizer: hoje eu quero ficar só com meus colegas aqui, só com meus amigos aqui, sem precisar justificar ou até mesmo provar masculinidade. Porque sim, se tu chegar sei lá, até mesmo para alguns homens e falar: não, hoje eu marquei com os parceiros ali uma parada, vai ser um rolê só de homem e tal. Cara, vai ter homem, inclusive, que vai duvidar da tua orientação sexual, entende? Vai falar que você joga aí no time daquela sopinha de letras aí. É outro tipo o cara que fala isso, ele é um tipo de homem idiota, otário, né? Mas infelizmente tem pra caramba. Você, simplesmente que você quer estar no meio da galera, quer bater um papo ali, você tem que ficar justificando isso. Não era pra ser dessa forma. Simplesmente existem determinadas experiências que você prefere compartilhar com pessoas que vivem uma realidade semelhante à sua, né? Você, às vezes você vai conversar com um parceiro teu que passou por uma situação parecida e é mais do que aceitável você perguntar, tirar alguma dúvida ou bater um papo ali informal com o cara que já passou pelaquela situação ou pretende passar, né? Voltando para a situação que aconteceu comigo no treino, ela chegou e a dinâmica na hora mudou. A gente percebeu que aquela conversa já não seria mais a mesma coisa. E cada um simplesmente seguiu o seu caminho. Essa situação deixa claro uma coisa. Nós, homens, gostamos de ter momentos em que somos apenas homens conversando com outros homens. Ali, o nosso mundo ali, a nossa conversa, a nossa besteira, a nossa sacanagem, ali, só entre a gente ali. E se você acha que homens deveriam ter mais espaços exclusivamente masculinos, você acha isso? Você já passou por essa situação? Já passou? Sabe como é que é? Deixa aí nos comentários aí se você já teve esse desprazer. Seria interessante saber aí o ponto de vista de outra pessoa. Galera, esse aqui foi um relato meu, tá? De verdade.
Aconteceu aí dos tempos para trás aí. Eu escrevi isso aqui para poder gerar esse conteúdo para você. Tive que escrever de uma forma que ficasse inteligível aí para todos, né? De uma forma que ficasse de fácil compreensão para a maioria que está ouvindo, pelo menos. E é isso, galera. Essa situação aí. A gente, se parar para pensar, a gente não tem mais o espaço só nosso, né, para a gente bater um papo. Não tem. Sempre vai ter o raio de uma digníssima querendo se intrometer, querer saber. Muitas vezes é até a esposa de um dos caras, namorada, que nem eu vejo muito no churrasco aqui. Os caras vão jogar um futebol, vai fazer uma resenha. Porra, é uma parada só nossa. Aí daqui a pouco tu vê, o cara traz a cidadã junto com ele lá. Porra, ele fica sufocando o cara. Pô, acaba o futebol, o cara quer ficar ali tomando uma cerveja, batendo papo, zoando, sacaneando. Mas não, aí a danada fica sufocando, acelerando o cara pro cara ir. É um saco, cara, é um saco essa situação aí que a gente vive atualmente. Mas como eu disse, galera, deixa aí o teu comentário se você já passou por essa situação, deixa o like, se inscreve no canal, que como eu já disse é um canal pequeno, tá crescendo, e seria interessante a sua contribuição para o crescimento aqui do canal. Beleza, galera? Vou ficando por aqui. Valeu, fui!